E o que vemos em Abraão, como exemplo, ele acreditou na palavra de Deus. É nossa necessidade igual, cada um de nós, acreditar o que Deus tem dito. E pendurar nossa vida na palavra de Deus. Então, vamos olhar um bocado isso hoje. Em Gênesis 15, 1 ao 6, encontramos Abraão, inicialmente Abraão, logo Abraão, não? Mas numa tarde e uma noite de adoração, sacrifício e grande escuridão, ao ver uma aliança eterna de Jeová. Versículo 6 desta passagem, vamos lê-lo todo, mas depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Diz mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Creu o que Deus diz. E Deus lhe imputou isso por justiça. Então, esse é o que vemos em Abraão, o que marca o Novo Testamento, afirma em Romanos e Gálatas, que Abraão foi declarado justificado perante Deus pela fé, por acreditar na promessa de Deus, sem os méritos, sem as boas obras pessoais e sem o sacramento que as religiões querem acrescentar. As pessoas que acreditam em Deus, mas não se curvam em arrependimento e fé perante o Senhor Jesus Cristo, não esperando somente na obra que Ele realizou na sua morte, sepultura e ressurreição, sempre querem apresentar alguma outra coisa como alternativa à obra do Filho de Deus. Mas Abraão somente esperava na palavra de Deus e foi imputado por justiça. Segundo a Bíblia, assim é o caminho da salvação e não há outro. Gênesis 15, 18, parte daquela aliança que Deus fez com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo. Há outras opiniões que seja um wadi, uma ribeira pequena, em outra parte aqui, mas então, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, que está seco agora, pertence aos filhos de Abraão.
ao herdeiro marcado por Deus. Então, há quem considera isso, há outros que consideram toda a península da Arábia Saudita, eu não sei, Deus sabe, mas muito mais do que só é Israel considerado pelas nações. A Bíblia abarca muito mais terra para o povo de Israel, nesta aliança com Abraão. Então, onde começou este andar de fé na vida de Abraão? Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, e o pai de Abraão chamava-se Tera. Em Gênesis 12, 1 ao 9, vamos ler essa. Gênesis 12, versículos 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abraão, isso é antes de outra passagem que lemos. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saía de Harã. Continuamos. E tomou Abraão e Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem na terra de Canaã. E vieram na terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Morré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul, e logo ficou depois em Egito. Temos essas palavras, primeiras palavras de Deus para com Abraão. E temos a reação de Abraão. Imagina. Sai. Sai. Te mostrarei onde ir. Muitos não fariam isso. Mas Abraão acreditou a palavra do Senhor. Então, dessas primeiras palavras que lhe foram direcionadas até a aliança de Gênesis 15, que já lemos, Abraão, com sua esposa Sara, deixou a sua casa, enterrou seu pai, viajou por muitos anos, grandes distâncias, por muitas experiências difíceis, mas sempre a olhar para o Senhor, confiando no que Deus já havia prometido. Ainda quando as circunstâncias pareciam na sua contra, que os homens, tanto a natureza, estivessem como obstáculos, Abraão pendurou a sua esperança na promessa de Deus. Romanos 4, versículos 8 a 22, diz referente a Abraão.
o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. O Pai dos fiéis. O que tem a ver conosco? Romanos 4, 23, 25 continua a dizer: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que tem a ver Abraão conosco? Muito. A mesma fé, o mesmo olhar e depender de Deus e não da nossa bondade, é o que Deus quer. Abraão acreditou no Senhor e sua palavra e Deus lhe justificou. É igual conosco. Acreditamos no Filho de Deus que veio para nos redimir, na sua sepultura, sua morte pelos nossos pecados. E sepultaram entre como criminal por uns e outros como o rei da glória que era, mas o sepultaram, Deus, morto. E o terceiro dia, que vamos celebrar numas semanas, saiu do túmulo, vivo, conquistou a morte para si e para ti, para mim. Então, tudo isso tem diretamente a ver conosco. O acreditar a palavra de Deus transforma o nosso viver, o nosso reagir e esperar. Ainda quando as circunstâncias da vida estão opostas à nossa fé. Tens estado em uma circunstância assim? Alguns de nós sim. E tu não podes continuar como cristão. Não permitimos. Nega a tua fé. Desculpe, não posso. Jesus é meu Senhor. Custa o que custar. Ainda quando as circunstâncias da vida estão opostas à nossa fé, Deus é quem determina a nossa vida se confiamos nele. Abel temia a Deus, foi odiado pelo seu irmão, mas acreditou na palavra de Deus e seu sacrifício foi aceito. Enoque acreditava a palavra de Deus, andou em comunhão com Deus e não teve que morrer. Noé temia a Deus, acreditou a sua palavra, apesar da zombaria do mundo, e obedeceu à instrução divina que salvou a si e a sua família. Job vivia como homem temente de Deus. Foi atacado por Satanás com o mais horrível das experiências, mas guardou a sua esperança nas promessas divinas e experimentou a graça e bênção do seu Redentor e Senhor.
A vida de Abraão e a sua esposa Sara não era fácil. Enfrentaram tristeza, perigos, muitos inimigos e o desprezo e ódio dia após dia. Mas esperavam na palavra de Deus. Eu pedi que Luís Miguel nos fizesse uma leitura de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 16. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 16. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Muito obrigado. Todo aquele capítulo é precioso para ler, mas só essa parte. Em que esperas? Qual é a tua esperança? E para que vives? São boas perguntas. Qual é o propósito da tua vida? Viver em conforto? Ganhar mais dinheiro? Ter uma vida fácil? Nada disso contenta o coração, mas são prazeres passageiros que não satisfazem. Precisamos de um relacionamento com o Senhor que nos abençoará eternamente. É o que precisamos. Este relacionamento, que é somente por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, muda as nossas vidas, muda o nosso pensar e reagir. Como esses exemplos do Velho Testamento esperaram em Deus e as suas promessas, nós também precisamos de temer ao Senhor
humilhar-nos perante Ele, arrepender-nos da vida do pecado e seguir em pos daquele que nos amou e se sacrificou por nós. O acreditar a palavra de Deus, o experimentar o amor do Senhor, seu perdão, a sua benção no meio das provas, etc., é além do que o mundo pode oferecer. Satanás tentará colocar substituições para nos distrair ou desviar da vontade divina. Mas esses caminhos só levam à ruína e à perdição. O convite do Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. Esse convite é fiel. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu estive a falar com a aula dos homens, e a ideia de depender totalmente de Deus pela nossa vida, pelo nosso andar, é oposto à filosofia deste mundo, de qualquer maneira. Mas Jesus diz, não, venha a mim. Troca jugos. Eu tenho o que precisas. Depende de mim. Eu farei a tua vida por ti. Pais. Abraão. Não só Abraão, mas Abraão é um exemplo que Deus nos dá de como andar perante Deus sob a sua bênção. Com provas, muitas, mas com a bênção e direção de Deus. Isso é o que preciso, é o que preciso meus filhos, meus netos, que Deus nos dirige, que fiquemos olhando para Ele e que Ele faça a nossa vida segundo o seu plano, segundo a sua vontade. Então, temos muitos irmãos nas Escrituras que são exemplos, em meio de coisas difíceis, escolheram acreditar e pendurar sua esperança na palavra de Deus. Que seja nosso testemunho também para os nossos filhos. Senhor, em nome de teu Filho que enviaste, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe de paz. Como tens relacionado com tua criação é além da nossa compreensão, Pai. Nós acreditamos em Ti, acreditamos na Tua palavra e queremos ser-te fiel como Tu tens sido conosco. Queremos que outros venham conhecer-te e receber a tua bênção por meio de Jesus. Toma nossa fraca fé. Ajuda-nos a crescer nela
Ajuda-nos a depender de Ti mais. Ajuda-nos simplesmente a acreditar a Tua palavra. Conhecê-la e acreditá-la. E guiar nossas famílias assim. Abençoa nossas esposas. Muito. Abençoa nossos relacionamentos com elas. E que nossos filhos vejam em nós uma fé verdadeira que seguirão. Obrigado pela participação de todos hoje. Preciosas músicas, preciosas mensagens. Continua a transformação das nossas vidas, para que Cristo seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.